Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Bruna Isabela, aluna da Universidade Estadual de Goiás, do curso de enfermagem. Eu estou aqui com as minhas colegas do mesmo curso também, a Juliana Bispo e a Vitória Rodrigues, e a gente vai estar falando um pouco sobre o sistema renal. Bom, o sistema urinário ele é formado pelos rins, que são duas glândulas que do sangue, recolhendo dele os detritos vivos de todas as regiões do corpo, através do metabolismo celular. E além dos rins, existem as vias urinárias, que são constituídas pela pelve renal, as uretras, a bexiga e a uretra. Então, a partir disso, eu queria pedir para a Vitória falar um pouco sobre a visão geral do néfron. Oi, pessoal. Vou falar sobre o néfron, né? Palavrinha estranha. Bom, os néfrons, né? Eles existem fundamentalmente nos rins. E tem os cortiçais, que são 90%, né? E os justomedulares, que são 10%. Os néfrons cortiçais, eles situam-se no córtex renal, eles são responsáveis, pessoal, pelas funções clássicas de reabsorção e secreção de substâncias. E os néfrons justomedulares, eles se localizam-se no limite entre o córtex, né, e a medula renal. Eles apresentam a alça de Henle, que ela é muito comprida, e eles estão envolvidos nos mecanismos, né, de concentração e diluição da urina. Sim. E os rins, eles costumam ser muito associados puramente à ideia de excreção, mas também tem outras funções que são igualmente importantes. Então, eu queria pontos de vista sobre as três dimensões funcionais, que são as funções não excretoras, as excretoras e as regulatórias. Isso aí. Ju, você poderia falar um pouco sobre as funções não excretoras? Sim, a função não excretoras, bom, ela é um termo de excreção que se aplica na remoção de substâncias oriundas do metabolismo celular. Entretanto, os rins também têm a função de remover do sangue substâncias não produzidas em consequências de processos metabólicos das células. E Ju, você poderia me explicar como que ocorre a gliconeogênese? Sim, a glicogenese ela é um processo de produção de glicose, né, na ausência de carboidratos. Todo esse processo ocorre no fígado, mas também tem a parte que ele ocorre nos rins. Logo após a produção, a glicose vira fonte de energia para suas tarefas cotidianas e funções vitais. Então, a gliconeogênese do corpo, ela consegue transformar os ácidos graxos e os aminoácidos em glicose para que não falte energia, né? Sim, exatamente. Essa é a reação denominada da glicogenese. Então, Vitória, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Vitória, se ela conseguiria falar um pouco sobre a produção dos glóbulos vermelhos, que é denominado de tropoese. Bom, essas células, elas são justaglomerulares renais e elas produzem, né, a eritropoetina, né, em resposta ao drésimo, né, do fornecimento do oxigênio. E para acrescentar, eu queria falar sobre os rins também e a anemia, se puder. Que, né, eles têm uma relação, os dois, né? Porque é uma nova hemácia, né, que é formada pela eritropoese, né, e que é preciso a célula-tronco da medula óssea seja estimulada por um hormônio. Bom, então, dando continuidade, eu queria estar falando sobre a ativação da vitamina D. A vitamina D, ela é um grupo de pró-hormônios lipossolúveis, suas duas formas principais são a vitamina D2 e a vitamina D3. E a vitamina D3, que é produzida pela exposição ao sol, a radiação, ela basta um mínimo de exposição solar ao dia para que ela seja ativada e quando ela cai na corrente sanguínea e alcança o fígado, ocorre uma hidroxilação.
formando composto, e esse composto, ele é inativo, e após ser formado, ele alcança a circulação e chega aos rins. E no rim, sobre a ação de uma enzima denominada 1-alfa-hidroxilase, esse composto ele sofre a segunda hidroxilação, formando o calcitrol. Bruna, então quer dizer que os rins, eles produzem o calcitrol? Sim, ele é um hormônio produzido pelas células renais a partir da vitamina D e que atua no enterocito, na superfície intestinal, aumentando a absorção do cálcio e do fósforo. Sim, então, dando continuidade, eu queria perguntar se alguém poderia comentar sobre as funções excretoras. Bom, as funções excretoras, elas possuem 3 processos básicos, né? Que são a filtração glomerular, que ela é capaz de remover rapidamente as escórias produzidas no metabolismo. E tem a reabsorção tubular, que é uma espécie de operação pente fino, né? Na qual é filtrado cuidadosamente e analisado à medida que percorre, né, o longo trajeto dos túbulos renais. E tem a secreção tubular, no qual ocorre uma substância que pode ser secretada da célula tubular, né, diretamente para a luz dos túbulos. Bom, Juliana, como a Vitória acabou de falar, né, sobre as funções excretoras, você poderia comentar sobre as funções reguladoras? Sim, as funções reguladoras e a regulação osmolaridade, né? Essa palavra é meio difícil. Os rins, eles desempenham um papel muito importante na regulação, né? Na regulação dela, né? E nesse caso, quem atua os néfrons se apresenta 10 a 15% de quantidade dos nossos néfrons. E os rins, eles desempenham um papel importante na regulação das osmolaridades, né? Como você disse. Você poderia me explicar como isso ocorre? Ele se desempenha na regulação, né, da osmolaridade plasmática. Isso ocorre a partir de uma intervenção do soluto com uma membrana, provocando uma difusão simples pela membrana, que mesmo assim que não faça que perca a sua energia. E qual é a função do hormônio antidiurético, que ele também é chamado de vasopressina? Ele é um hormônio produzido por hipotálamo, e ele é armazenado no nefrohipófise, e ele também tem um papel na hemoestase dos rins e da água livre. Bruno, você poderia falar um pouco sobre como a bexiga é constituída? Bom, a bexiga é constituída de uma camada muscular, que é o músculo destrusor, e que ao ser contraído, ele promove a diminuição do volume, fazendo com que a pressão vesical aumente o conteúdo da bexiga e o conteúdo da bexiga seja expelido. E sobre a micção, né? A micção se dá da seguinte maneira: à medida que a bexiga enche e seu volume chega ao máximo, que é de 350 ml, a tensão em sua parede ela aumenta e os mecanorreceptores, eles localizados detectam o aumento da tensão e enviam através das fibras sensoriais a informação à medula, estabelecendo então um arco reflexo no qual as fibras parasimpáticas elas deixam a medula e dirigem-se ao detrusor para contraí-lo. Então ok. É isso, né, gente? Sobre a micção.